Imagine o seguinte: você está deitado em sua cama, com as luzes apagadas e o silêncio tomando conta do ambiente. Você já sentiu aquele peso no peito? Aquele sentimento de que, apesar de o mundo ao seu redor estar dormindo, sua alma não consegue descansar? A mente começa a se agitar, trazendo à tona todos os medos, as inseguranças, as dúvidas, as preocupações do dia a dia, as saudades, as culpas, os sentimentos de solidão. Você já passou por isso? Já se pegou no meio da noite com o coração acelerado e a sensação de que não há descanso para sua alma? Eu quero te convidar para algo diferente. Algo que pode transformar a forma como você encara essas noites de inquietude, de ansiedade. E se eu te dissesse que existe um segredo oculto, algo que poucos conhecem, mas que pode trazer um alívio profundo para o seu coração? Um caminho que pode te levar a um descanso verdadeiro, não apenas físico, mas também emocional e espiritual. Eu falo sobre um encontro íntimo com Jesus, logo antes de você se entregar ao sono. Parece simples, não é? Uma conversa com Jesus, algo que pode parecer trivial à primeira vista. Mas e se eu te contar que essa simples conversa pode ser a chave para uma vida mais equilibrada, mais plena, mais conectada com o propósito divino? A verdade é que muitos, ao deitar-se à noite, entram em um ciclo de agitação mental e emocional. Mas, como você verá, a presença de Jesus é capaz de quebrar esse ciclo. Ela é capaz de acalmar a mente, aquietar o coração e restaurar a alma. Neste vídeo, você vai entender o poder de conversar com Jesus antes de dormir. Vamos explorar juntos como esse hábito, aparentemente simples, pode ser transformador. Vamos descobrir por que tantas pessoas adormecem com o peso de suas angústias e como isso pode ser mudado com apenas alguns minutos dedicados a um momento de intimidade com Deus. Você já parou para pensar por que a noite, esse período de silêncio e escuridão, é tão impactante? Para muitos, o fim do dia é apenas um momento de apagar as luzes, desligar os aparelhos eletrônicos e dar fim às tarefas do dia. Mas a verdade é que nesse momento, a alma ainda não desliga. Ela continua ativa, sentindo, refletindo, processando tudo o que aconteceu ao longo do dia. E é nesse espaço de silêncio, nesse momento de quietude, que Deus quer falar com você. Quantas vezes, ao fechar os olhos para dormir, você sente que está carregando algo que ainda não foi resolvido? Eu te pergunto, você já experimentou deixar tudo isso nas mãos de Jesus? Já se permitiu durante a noite descansar não só fisicamente, mas também espiritualmente? Quando você se permite abrir o seu coração a Ele, algo poderoso acontece. Deus não se cansa, Ele não dorme, Ele está sempre presente, pronto para te ouvir, pronto para te dar a paz que você tanto busca. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Um convite simples, mas cheio de poder. Escreva nos comentários a frase paz em Cristo. Ao fazer isso, você não está apenas compartilhando uma palavra, você está declarando para o mundo e, mais importante ainda, para o seu próprio coração, que você escolheu a paz de Jesus sobre qualquer outra coisa. Esse é um compromisso que você faz não apenas com as palavras, mas com o seu espírito. Agora, eu quero que você se imagine por um momento no silêncio da noite. A escuridão ao redor parece profunda, mas é nesse exato momento que Jesus quer entrar na sua vida de maneira especial. Ele quer se fazer presente, Ele quer ouvir o que sua alma tem a dizer, mesmo que você não saiba por onde começar. Essa é a mágica do momento de oração, da conversa com o Senhor. Ele não espera palavras perfeitas, Ele deseja um coração aberto, pronto para receber seu consolo e sua paz. O Jardim do Getsêmani foi o cenário de uma das cenas mais profundas da Bíblia. Uma noite silenciosa, o som suave das folhas ao vento, o peso do destino nos ombros do Salvador e uma oração que rompeu o véu da angústia. Foi nesse exato momento, naquela noite sombria, que Jesus nos mostrou o caminho para vencermos nossas noites mais difíceis. E talvez seja por isso que o Espírito Santo te trouxe até aqui, neste exato momento. Porque assim como Jesus naquela noite, você também tem vivido noites silenciosas por fora, mas tumultuadas por dentro. O seu quarto pode estar escuro, mas sua mente continua acesa, tentando entender o porquê de tanta dor, tanta dúvida e tanta espera. Você já se sentiu assim? Como se não houvesse paz,
mesmo no silêncio da noite? Como se o peso das dificuldades não deixasse espaço para descanso? Jesus, na sua humanidade, viveu essa dor. Ele sentiu na pele o peso de um coração angustiado. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." Mateus 26:38. Uma declaração profunda de vulnerabilidade e entrega. Jesus se derrama diante do Pai sem filtros, sem palavras ensalhadas. Não há poesia em sua oração, apenas a mais pura verdade. Ele nos ensina que o alívio não vem quando fingimos estar bem, mas quando nos rendemos completamente a Deus. Hoje, antes de dormir, você pode fazer o mesmo. Pode se ajoelhar ou deitar com os olhos fechados e o coração aberto e dizer: "Jesus, a minha alma está triste. Eu preciso de Ti." A oração de Jesus naquela noite foi tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. Lucas 22:44. E isso nos ensina algo muito profundo. A oração noturna é mais do que uma rotina. Ela é uma batalha, uma entrega, uma busca sincera pela paz. É no silêncio da noite, no momento de maior fragilidade, que a presença de Deus se torna mais real. No entanto, mesmo em meio à agonia, Jesus encontrou consolo nas palavras que nos ensinam o verdadeiro segredo da paz: "Seja feita a tua vontade." Quando você diz isso a Jesus antes de dormir, algo dentro de você muda. A ansiedade começa a perder força, o medo se curva e a insônia se transforma em um santuário. Porque o coração entregue a Deus descansa, mesmo quando há batalhas a enfrentar no dia seguinte. E assim como Jesus enfrentou uma noite de angústia e saiu dela fortalecido e em paz, você também pode experimentar essa paz mesmo nas noites mais difíceis. Talvez você esteja enfrentando a noite mais longa da sua vida. Talvez as perdas tenham sido grandes, ou o amanhã seja incerto. Mas lembre-se, Jesus também passou por uma noite assim e venceu. Ele entrou no Getsêmani com o coração angustiado, mas saiu dele fortalecido, pronto para cumprir seu propósito. E essa paz está disponível para você hoje. Quando oramos à noite, às vezes é mais difícil, pois estamos cansados, fragilizados. Mas é justamente nesse momento de fraqueza que Deus se manifesta forte. Quando estamos sem direção, Ele se torna o caminho. Antes de dormir, não feche apenas os olhos, abra o coração. Jesus está no jardim, esperando para te ouvir. Ele já sabe o que você sente, mas Ele quer que você diga. Ele quer ser mais do que um salvador distante. Ele quer ser seu amigo, íntimo, seu conselheiro, seu abrigo na noite. E sabe o que ainda é mais lindo? Após a oração do Getsêmani, Jesus foi fortalecido. Um anjo apareceu para ele. O céu respondeu. E ele ainda responde a você. Hoje, se você parar por alguns minutos para conversar com Jesus antes de dormir, talvez as circunstâncias não mudem imediatamente, mas você mudará. E isso é tudo o que você precisa para atravessar qualquer escuridão. Agora, eu te convido a escrever nos comentários: "Senhor, fica comigo nesta noite." Esse comentário não é apenas uma palavra, é um compromisso espiritual. Você está dizendo ao céu: "Eu não vou tentar enfrentar essa noite sozinho." E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Com esse simples ato, você ajuda a espalhar essa palavra para outras pessoas que estão no Getsêmani da vida e precisam saber que não estão sozinhas. Você sabia que muitas vezes as maiores revelações acontecem durante a noite? Na quietude, no silêncio? Um exemplo disso é o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos entrou naquela noite com dúvidas e saiu com a semente da salvação plantada no coração. E você? Em que noite está vivendo? Talvez hoje, neste exato momento, você seja esse Nicodemos, carregando questões sobre sua vida, seu propósito, seu valor, tentando entender o que fazer com tantos sentimentos misturados. E é nesse instante que Jesus te espera, não com condenação, mas com luz. Ele não rejeitou Nicodemos por procurá-lo às escondidas. Ele não disse: "Volte quando for mais corajoso." Ele o recebeu, ouviu, respondeu e, acima de tudo, amou. Jesus entende o silêncio da sua busca. Ele conhece os pensamentos que você tem antes de dormir, aqueles que ninguém sabe, aqueles que te incomodam e te fazem rolar de um lado para o outro na cama.
Hoje, Ele quer que você faça como Nicodemos. Procure por Ele, mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que o coração esteja confuso, mesmo que você não saiba por onde começar. Porque no meio da noite, entre as perguntas, pode nascer uma nova vida. A conversa que você tiver com Jesus hoje antes de dormir pode ser o ponto de partida de uma transformação, não apenas emocional, mas espiritual. Você pode nascer de novo, pode descansar não só o corpo, mas também a alma. Como termina a história de Nicodemos? Ele começou procurando Jesus em segredo, à noite, mas mais tarde, no final dos evangelhos, ele aparece corajosamente ao lado de José de Arimateia, levando mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus após a crucificação. João 19, 39. Ou seja, aquele encontro noturno mudou para sempre o coração de Nicodemos, e pode mudar o seu também. Em paz me deito. Essa frase poderosa, retirada do Salmo 4, carrega um poder silencioso, mas profundo. Ela não foi feita diante de multidões, nem escrita para grandes espetáculos religiosos. Foi uma oração simples, íntima, noturna. E essa oração tem sido a âncora de milhares de almas ao longo dos séculos. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, verso 8. Você consegue sentir a profundidade dessas palavras? Davi não estava apenas desejando uma boa noite de sono. Ele estava entregando sua alma nas mãos de Deus. Esse versículo vai além de uma frase bonita. É o reflexo de um coração que encontrou abrigo em meio às tempestades da vida. E talvez seja isso que esteja faltando nas suas noites. A maioria das pessoas deita-se com o corpo cansado, mas com a mente ainda lutando. Pensamentos acelerados, listas de problemas, emoções mal resolvidas, preocupações com o dia seguinte. O corpo quer dormir, mas o coração está em guerra. É por isso que este salmo é tão poderoso. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava enfrentando perseguição. Nada ao seu redor era tranquilo. Não havia segurança física, nem estabilidade emocional, mas ainda assim, ele encontrou paz. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque ele havia aprendido o segredo de descansar no Senhor. Veja bem, Davi não disse, me deito quando tudo estiver resolvido. Ele disse, me deito em paz. Isso significa que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. E aqui está a chave. Essa presença se manifesta de forma especial quando você a busca antes de dormir. Quando, em vez de levar suas preocupações para o travesseiro, você as leva para Jesus. O simples ato de parar tudo, fechar os olhos e dizer, Senhor, eu confio em Ti, transforma a atmosfera do seu quarto. Torna o ambiente um santuário. Faz da sua cama um altar. Faz do seu sono uma oração. Você já experimentou isso? Já parou antes de dormir para falar com Jesus como quem fala com um pai amoroso? Para agradecer pelo dia, mesmo com as dores? Para pedir consolo, mesmo sem entender o porquê das coisas? Talvez você esteja buscando descanso no lugar errado. Talvez o que te falte não seja um novo colchão, uma nova rotina ou um chá calmante. Talvez o que te falte seja essa oração de confiança, essa entrega que diz, Jesus, eu não sei o que virá amanhã, mas sei que Tu estás comigo hoje. Lembre-se, não se trata de ter controle, mas de saber que aquele que nunca dorme está cuidando de você enquanto você descansa. Se hoje você fizer isso, deitar-se em paz, entregando tudo a Jesus, você experimentará algo raro nos dias de hoje. Um sono que cura, que restaura, que renova. Um sono onde o Espírito Santo ministra ao seu coração durante a noite, onde os medos são dissolvidos pela fé, onde os traumas são trocados por esperança. Agora, escreva nos comentários a frase, eu me deito em paz porque confio em Jesus. Esse pequeno gesto é mais do que uma interação. É uma semente de fé, um testemunho que pode inspirar outros a fazerem o mesmo. E se ainda não deixou o seu like neste vídeo, agora é o momento certo, porque você não está apenas assistindo, você está se tornando parte dessa missão de espalhar consolo para corações cansados. Cada like ajuda essa palavra a atingir mais vidas.
Cada comentário é um convite para que outros também experimentem essa paz. E lembre-se, Jesus está esperando sua conversa hoje antes de dormir. O que pode levar alguém a louvar em um momento como esse? Paulo e Silas estavam na prisão, em um momento de dor, injustiça e solidão. Mas, em vez de se renderem ao desespero, eles escolheram louvar a Deus. Eles não estavam louvando porque tudo ia bem. Eles louvavam porque sabiam que Jesus estava ali, mesmo na prisão, mesmo com dor, mesmo sem respostas. E talvez essa seja a lição mais profunda sobre conversar com Jesus antes de dormir. Não é esperar que tudo esteja bem para falar com Ele. É falar com Ele justamente porque tudo parece estar desmoronando. O louvor de Paulo e Silas não era uma performance, era uma entrega. Era um clamor disfarçado de canção, uma forma de dizer, mesmo aqui, Senhor, Tu és digno. E então, algo sobrenatural aconteceu. De repente sobreveio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 26. Você consegue perceber a adoração em meio à noite escura? Ela libertou não só os que louvavam, mas todos que estavam ao redor. Esse é o poder de conversar com Jesus antes de dormir. Esse é o poder de entregar a Ele suas dores no silêncio da noite e escolher adorá-lo mesmo assim. Porque quando você faz isso, o céu se move, correntes invisíveis se rompem, portas espirituais se abrem e você percebe que o que te prendia já não tem mais poder sobre você. Talvez hoje você esteja nessa prisão emocional, um coração preso ao passado, uma mente cercada por pensamentos ansiosos, uma alma cansada de lutar. Mas há algo que você pode fazer. Louve, sim, mesmo chorando, mesmo sem forças, mesmo sem entender o porquê. Porque quando você eleva seus olhos a Jesus no meio da noite, a luz dele entra, até na cela mais escura. E sabe o que mais impressiona nessa história? Paulo e Silas não sabiam que haveria um terremoto. Eles louvaram sem garantia de resposta. Louvaram por quem Jesus é, e não apenas pelo que ele podia fazer. E esse tipo de fé toca o coração do céu. O carcereiro daquela prisão se converteu. Sua casa foi salva. Tudo mudou por causa de uma oração noturna. Por causa de dois homens que escolheram cantar quando tudo os mandava se calar. Agora eu te pergunto, você vai terminar mais uma noite em silêncio, lutando sozinho com seus pensamentos? Ou vai fazer como Paulo e Silas? Você não precisa cantar em voz alta. Pode ser um louvor sussurrado, um salmo murmurado, uma lágrima acompanhada de um Jesus, eu te adoro. Porque quem aprende a louvar no escuro, aprende a viver na luz. Se essa mensagem falou com você hoje, permaneça conosco. Há mais verdades que o Espírito Santo ainda vai revelar neste vídeo. E lembre-se, o segredo não está em como você começa o dia, mas em como você termina a noite. É a preparação do coração para o que virá. E com Jesus, você não apenas dorme, você descansa em paz. Agora vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Os sonhos de José, quando Deus fala enquanto dormimos. Imagine um jovem rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, traído, esquecido e ainda assim carregando dentro de si uma promessa divina. Esse jovem era José. A primeira vez que ouvimos falar de seu propósito e de sua grandeza futura, não é quando ele está diante de Faraó, nem quando se torna governador do Egito. A primeira pista do seu destino aparece enquanto ele dormia. Tive um sonho. Gênesis 37, 5. José sonhou, e no sonho, Deus falou. Ele viu feixes se curvando diante do céu, depois o sol, a lua e as estrelas também se inclinando. Imagens misteriosas, simbólicas, espirituais. E o que isso nos ensina? Que Deus não está limitado às horas em que estamos acordados. Ele também trabalha enquanto descansamos. E às vezes é justamente enquanto dormimos
que Ele planta sementes de nossos maiores propósitos. José não pediu para sonhar. Ele não jejuou por visões. Ele simplesmente dormiu, com o coração voltado para Deus. E o Senhor falou. Talvez você esteja se perguntando, por que Deus não fala mais comigo? Mas a pergunta certa é, será que eu tenho dado a Ele o silêncio necessário para ouvir? Muitas vezes vamos dormir com o celular nas mãos, a mente agitada, o coração ferido. Deitamos sem preparar o ambiente do nosso espírito e perdemos a oportunidade de ouvir a doce voz de Deus durante o sono. José nos mostra que as noites não são apenas para descansar o corpo. São portais espirituais, momentos em que o céu se inclina e o invisível toca o visível. E quando você cria o hábito de conversar com Jesus antes de dormir, você prepara seu espírito para receber paz, receber direção, receber revelações. Você sabia que muitos milagres na Bíblia aconteceram em sonhos? Deus avisou a José, pai de Jesus, que fugisse para o Egito em sonho. Salomão recebeu sabedoria durante o sono. Daniel interpretava sonhos revelados por Deus. Os magos foram advertidos a não voltar para Herodes enquanto dormiam. Ou seja, Deus fala durante a noite, e Ele ainda continua falando hoje. Se você quiser, pode ser o início de uma nova jornada espiritual nas suas noites. Não vá dormir como o mundo dorme. Feche seus olhos como quem entra no Santo dos Santos. Converse com Jesus. Abra seu coração. Peça que Ele ministre ao seu espírito enquanto você dorme. Diga, Senhor, fala comigo esta noite. Eu estou ouvindo. Prepare-se, porque os sonhos de Deus não são como os nossos. Eles são sementes de destinos eternos. Eles são mapas que nos guiam mesmo quando o caminho parece escuro. E eles nos lembram que mesmo enquanto dormimos, Deus está acordado e continua agindo por nós. Salomão era jovem, herdeiro de um trono gigantesco, carregando o peso da responsabilidade e o desafio de suceder um pai lendário como Davi. Ele tinha um reino para governar, um povo para liderar, decisões a tomar. Mas foi numa noite silenciosa, não no meio das reuniões, nem dos exércitos ou dos conselhos de anciãos, que o céu se abriu sobre ele. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho, de noite, e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. Sim, Deus poderia ter falado de muitas formas, mas escolheu a noite. Ele escolheu um momento em que os sentidos humanos diminuem, em que o barulho do mundo silencia e a alma está mais vulnerável para ouvir. Isso nos ensina algo precioso. A noite é terreno fértil para as grandes revelações. Talvez você esteja vivendo um momento como Salomão, pressionado por escolhas, cercado de decisões difíceis, inseguro sobre qual caminho seguir. E o que Deus quer te dizer hoje é simples, mas poderoso. Pare de procurar sabedoria apenas no barulho do dia. Comece a buscá-la no silêncio da noite. É à noite que as vozes externas se calam. É quando todos se vão que ficamos frente a frente com o que somos. E é nessa intimidade que Jesus entra e pergunta: o que queres que eu te dê? Salomão poderia ter pedido ouro, exércitos, poder, fama, mas não. Ele pediu sabedoria. E isso agradou tanto ao coração de Deus que ele deu a Salomão mais do que ele pediu. Você percebe? Quando buscamos a presença de Jesus antes de dormir, quando paramos tudo para ouvi-lo, algo muda. Não só recebemos o que precisamos, mas também o que nem sabíamos que era necessário. A sabedoria divina invade nossa mente, as respostas começam a surgir, a inquietação dá lugar à clareza, a inquietação vira direção. E aqui está a chave para você levar dessa reflexão. A sabedoria que você precisa para o dia pode ser recebida durante a noite. Salomão acordou diferente. A partir daquele encontro noturno, seu reinado foi transformado. Suas decisões passaram a refletir o céu. Seu nome se tornou símbolo de entendimento e discernimento. Isso pode acontecer com você também. Se você for dormir hoje com o coração inquieto, inseguro, cheio de dúvidas, não vá sem conversar com Jesus antes de apagar as luzes.
Diga a ele: Senhor, fala comigo, me dá sabedoria, me ensina o que preciso saber. Deixe o Espírito Santo ministrar durante seu sono. Ele pode organizar seus pensamentos, alinhar suas emoções, renovar sua mente. E quando você acordar, terá mais do que descanso, terá direção. Se essa palavra te tocou, fique conosco até o fim. Ainda mais segredos que o Espírito quer revelar nesta jornada espiritual noturna. Agora vamos falar sobre a libertação de Pedro. Quando o anjo entra no meio da noite, um exemplo claro de como Deus age nas madrugadas. Pedro estava preso. Não era uma prisão simbólica, emocional ou metafórica. Era real. Correntes nos braços, guardas à porta, expectativa de julgamento e morte. A igreja orava, mas Pedro dormia. Sim, ele dormia. Não por indiferença, mas por confiança. E foi exatamente ali, no meio da noite, quando todos imaginavam que nada poderia acontecer, que o céu se abriu sobre ele. Em Ezequiel sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. O anjo tocou o lado de Pedro, o despertou e disse: Levanta-te depressa! E as cadeias caíram das suas mãos. Você consegue imaginar essa cena? A prisão escura, o silêncio, o cheiro da cela, os soldados adormecidos e, de repente, uma luz celestial atravessa as trevas. Um toque suave, mas poderoso. Uma voz que liberta. Esse é o poder de Deus agindo nas madrugadas. Essa história nos revela um princípio espiritual que muitos ignoram. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você descansa na promessa, o céu se move em seu favor. Pedro não estava orando naquele momento. Ele estava dormindo, mas a intercessão estava acontecendo. E o mais importante, Deus estava atento. Quantas vezes você já se sentiu preso? Preso ao medo, preso ao passado, preso à culpa, às limitações, aos traumas? Às vezes a prisão não é física, mas espiritual. E a madrugada se torna o momento em que esses grilhões apertam mais forte. Mas há esperança. A palavra de hoje é clara. Jesus envia socorro no meio da noite. Não importa quão escura esteja a sua cela emocional, não importa quantos guardas estejam à porta, um toque do céu é suficiente para quebrar todas as correntes. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O anjo não apenas libertou Pedro, mas o guiou. A Bíblia diz que Pedro saiu pelas ruas sem entender se era sonho ou realidade. Era tão sobrenatural que sua mente humana mal conseguia acompanhar. Isso nos mostra que a ação de Deus na noite vai além da lógica. Quando você conversa com Jesus antes de dormir, você está dizendo: Senhor, mesmo que eu não veja, eu confio que Tu estás agindo. E Ele age. Às vezes você vai acordar e perceber que aquela angústia sumiu, que aquela resposta chegou, que aquele medo foi embora. Você nem vai saber como, mas vai saber quem. Jesus esteve ali. E se você acordar no meio da noite com o coração agitado, lembre-se, pode ser o toque do anjo, pode ser o Espírito Santo querendo falar. Não resista, converse com Ele. Deixe que Ele te conduza para fora das prisões. Agora, escreva nos comentários a frase: Jesus quebra minhas correntes no meio da noite. Esse é um ato profético. É você declarando: eu creio no agir sobrenatural, mesmo quando tudo parece parado. Deus ainda envia anjos nas madrugadas, e a sua libertação pode começar hoje com uma simples conversa antes de dormir. Agora, vamos falar sobre o silêncio de Elias na caverna, quando Deus sussurra no fim do dia. Elias era um homem de fogo, um profeta temido, corajoso. Enfrentou reis, desafiou sacerdotes de ídolos, orou e fez fogo descer do céu. Mas até os gigantes da fé têm noites de cansaço. Depois de grandes vitórias, Elias fugiu com medo, ameaçado, cansado de lutar. Ele se escondeu numa caverna, sozinho, desejando até a morte. E é nesse cenário que Deus aparece. Não com trovões, não com terremotos, não com fogo, mas com um sussurro suave. Depois do fogo, um sussurro calmo e suave. 1 Reis 19, 12 e 13. Você percebe a profundidade disso? Deus não gritou com Elias, não o envergonhou,
Não o condenou por ter medo, ele sussurrou. Porque o amor sussurra onde há dor, o consolo sussurra onde há trauma, e o Senhor sussurra nas noites em que tudo parece perdido. Talvez hoje você esteja como Elias, cansado demais para continuar. Você até acredita em Deus, mas se pergunta se Ele ainda está com você. E é nesse ponto que o sussurro do Espírito vem. Não com palavras humanas, mas com uma paz que invade o peito sem explicação. É assim que Jesus fala nas noites escuras, com ternura, com mansidão, com aquele carinho que diz: eu ainda estou aqui, eu nunca te deixei. Elias achava que era o fim, mas aquele sussurro foi um recomeço. Depois desse encontro silencioso, Deus deu novas instruções. Elias se levantou, saiu da caverna e voltou ao seu propósito. A noite virou manhã. Quantas vezes também queremos fugir para nossa caverna, desligar o mundo, escapar de tudo? Mas o Senhor não nos chama de volta com peso, e sim com graça. Às vezes, é por isso que você não consegue dormir, porque o Espírito Santo está ali, sussurrando, não com condenação, mas com amor. Ele quer te dizer: você ainda é meu, eu ainda tenho planos para você. Essa caverna não é seu fim. Eu te trouxe aqui para falar ao seu coração. E esse sussurro muda tudo. Hoje, antes de dormir, não peça apenas que Deus resolva seus problemas. Peça que Ele fale ao seu coração. Abra sua Bíblia, ore, feche os olhos e apenas ouça. Talvez você não ouça com os ouvidos, mas a alma vai saber, porque quando o Senhor sussurra, a alma desperta. Se essa palavra encontrou sua caverna, deixe que ela também te encontre. Ainda sussurra, e Ele está falando com você agora. Agora, vamos falar sobre o clamor de Ana. Lágrimas que oram no silêncio da noite. Ana era uma mulher ferida, humilhada por sua esterilidade, comparada, rejeitada, mal compreendida, até por quem deveria apoiá-la. Mas ela não gritou, não revidou, ela orou. E não foi uma oração comum, foi uma daquelas orações silenciosas, molhadas de lágrimas, carregadas de dor, aquelas que só Deus entende, aquelas que acontecem muitas vezes no escuro do quarto, debaixo de um cobertor, onde ninguém vê, mas o céu inteiro escuta. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana derramou sua alma diante de Deus, não com discursos bonitos, mas com gemidos profundos. Ela não orou com os lábios, orou com o coração. E o que a palavra nos mostra é algo tão relevante para as nossas noites de hoje. Jesus ouve o que ninguém ouve. Naquela época, Ana foi julgada pelo sacerdote Eli, que pensou que ela estivesse embriagada. Mas o que parecia descontrole humano era, na verdade, quebrantamento divino. Sabe o que isso significa? Que nem sempre sua oração vai ser compreendida pelas pessoas, mas sempre será entendida por Deus. Ana não precisou gritar para o céu se abrir. Ela apenas desabafou com o Senhor. E isso nos ensina algo precioso para levarmos todas as noites. Você não precisa saber orar bonito. Precisa apenas ser sincero. É possível que hoje você esteja como Ana, carregando um pedido há anos, com uma dor que ninguém entende, com lágrimas que você mesmo já cansou de enxugar. Mas Jesus está aí com você. E Ele não apenas vê suas lágrimas, Ele traduz cada uma delas. Ana foi dormir naquela noite diferente. A Bíblia diz que, depois de sua oração, ela foi embora, comeu e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. Veja bem, o milagre ainda não havia acontecido. Ela ainda não estava grávida, mas ela já havia sido tocada. O consolo do céu já havia se manifestado. A presença de Deus já havia mudado seu interior. Ele ainda aparece nas noites mais solitárias e ele ainda sussurra: eu estou neste lugar e você nem sabia. Davi no deserto cantava canções à noite para uma alma sedenta. Imagine um homem sozinho no deserto, perseguido, injustiçado, fugindo para salvar a própria vida. Esse homem era Davi. E foi nesse cenário de incertezas, onde o chão queimava de dia e a escuridão tomava conta da noite, que ele escreveu um dos salmos mais tocantes das Escrituras. Não no palácio, mas no exílio. Não na festa, mas no silêncio. Não rodeado de aplausos, mas cercado de solidão.
Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Salmo 63, 6. Davi transformou o deserto em altar. Transformou a noite em templo. Transformou o silêncio em adoração. E aqui está a chave espiritual desse bloco. O que você faz nas suas noites determina quem você se torna nos seus dias. Davi poderia ter dormido com medo, poderia ter alimentado ódio ou se deixado consumir pela autopiedade. Mas ele escolheu lembrar-se do Senhor. Ele escreveu: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Você percebe a profundidade disso? Mesmo sem abrigo, sem conforto, sem certezas, a sede de Davi era por Deus, e é por isso que suas noites foram marcadas por canções, orações sinceras e confissões profundas. Hoje, muitos de nós estamos atravessando desertos silenciosos, cansaço emocional, crises existenciais, solidão que parece não ter fim. E o convite que Jesus te faz é: transforme esse deserto em um lugar de adoração. Transforme essa noite em altar. Transforme sua cama em um lugar de consagração. Você pode dizer: mas eu estou sem forças. E Jesus te responde: é aí que minha força se aperfeiçoa. Você diz: estou seco. Ele diz: eu sou a fonte. Na vigília da noite, Davi lembrava do Senhor. E esse hábito o tornou o homem segundo o coração de Deus. Ele não se tornou isso no campo de batalha, mas nos bastidores do silêncio. E você? Tem usado suas noites como espaço de comunhão ou de aflição? Tem deixado sua alma gritar no vazio ou tem convidado Jesus para entrar nesse deserto com você? Porque ele entra, ele caminha ao seu lado e transforma o lugar árido em jardim. Agora escreva nos comentários a frase: mesmo no deserto, eu te busco à noite. Essa frase é sua declaração de fé. É você dizendo: não importa o que falte fora, o que mais deseja a tua presença dentro. Se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Cada curtida é um estandarte no deserto. Cada interação ajuda outras almas sedentas a descobrirem que Jesus ainda sacia, principalmente à noite. Ele está aí ao seu lado, esperando sua canção, mesmo que seja sussurrada. Agora, vamos falar sobre a promessa feita a Abraão sob as estrelas. Esperança que nasce na noite. Era a noite. Abraão estava velho, sua esposa estéril. A promessa de Deus parecia distante, impossível, quase cruel. Mas foi justamente nesse cenário de limitações que o Senhor o chamou para fora da tenda. Então, ele o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Deus poderia ter dado essa palavra de dia, poderia ter mostrado a areia do mar, os campos verdes, as colinas iluminadas, mas escolheu a noite, escolheu as estrelas. E isso nos ensina uma das verdades mais belas da fé. É nas noites mais escuras que brilham as maiores promessas. Abraão não recebeu a confirmação do seu chamado num templo, mas no campo escuro, olhando para o céu, com os olhos cheios de lágrimas e o coração pesado pelas frustrações. Ele viu algo diferente. Ele viu o impossível nos olhos de Deus. Quantas vezes você também olha ao redor e só enxerga a escuridão? A idade chegou, as oportunidades passaram, os sonhos morreram, e então o Espírito Santo te chama: sai da tua tenda, sai desse limite mental, sai dessa caixa de incredulidade, sai desse modo de pensar condicionado pelas perdas, sai e olhe para o céu. Quantas estrelas você vê? Você consegue contá-las? Pois assim também é o plano de Deus para a sua vida, incontável e imedível, incompreensível aos olhos naturais, mas para isso você precisa sair da tenda. Precisa sair do comodismo, precisa se despir do já desisti e abraçar o ainda que tarde verá. É possível que hoje você vá dormir se sentindo como Abraão, com dúvidas, com medo, cansado, mas Jesus quer te levar para fora, quer te mostrar que o céu ainda está cheio de promessas brilhando por você. Você não precisa entender tudo. Abraão também não entendeu, mas ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça.
Gênesis 15:6. Essa é a fé que muda destinos, a fé que aceita o mistério da noite como uma tela onde Deus pinta seus planos eternos. Hoje, antes de dormir, fale com Jesus como Abraão. Saia mentalmente da sua tenda de limites, olhe para o céu, ainda que apenas com os olhos da alma, e diga: eu creio no que ainda não vejo, porque o céu continua cheio de estrelas e cada uma delas brilha para lembrar que a promessa ainda está de pé. Agora escreva nos comentários a frase: mesmo na escuridão, eu creio na promessa. Essa é a sua resposta ao chamado de Deus. É você dizendo: Senhor, tira-me da minha tenda, mostra-me teus céus. E se ainda não deixou o seu like, este é o momento. Você está ajudando milhares a enxergarem luz na noite da alma. Deus ainda fala entre as estrelas, e a noite pode ser o início da tua maior colheita. Agora vamos falar sobre Samuel e a voz de Deus. Quando o chamado chega durante o sono. Era noite, no templo. O sacerdote Eli dormia em seu aposento. O menino Samuel repousava em seu leito, próximo à arca do Senhor. Tudo parecia silencioso, mas de repente algo rompeu a quietude, uma voz suave, mas inconfundível. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:4. O jovem, sem entender, corre até Eli, pensando que era o velho sacerdote a chamá-lo. Mas ele diz: eu não te chamei, volta a deitar-te. Isso se repetiu mais 2 vezes, até que Eli percebeu: é o Senhor que está chamando o menino. E essa história nos revela algo profundamente espiritual. Deus ainda chama durante as noites. Talvez hoje você esteja como Samuel, adormecido, cansado, sem esperar grandes revelações. Talvez você pense que não é capaz de ouvir a voz do Senhor. Mas o que essa passagem mostra é que a presença de Deus não depende da sua experiência, mas da sua disposição. Samuel era apenas um menino, mas estava próximo da arca. Estava deitado em santidade. Estava no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. E isso foi suficiente para que o céu se inclinasse até ele. Quantas vezes nas madrugadas o Espírito Santo tenta te chamar? Quantas vezes você sente algo no peito, uma inquietação sutil, um desejo inexplicável de orar, uma palavra que ecoa nos pensamentos? Talvez não seja insônia, talvez seja o chamado. E se você aprender a responder como Samuel, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Então sua noite se tornará um altar. Veja bem, não há idade para ser chamado, não há momento ideal. O chamado vem na intimidade e muitas vezes no silêncio da noite. Samuel passou a vida ouvindo e transmitindo a voz do Senhor, mas tudo começou com uma simples resposta no escuro, na quietude, no secreto. E você, tem ouvido? Tem se colocado disponível? Ou ainda pensa que a voz de Deus é privilégio apenas de profetas ou pastores? Jesus quer te falar também, não com trovões, mas com ternura, não com holofotes, mas com direção. Hoje, antes de dormir, ore como Samuel. Diga com o coração aberto: Senhor, se quiseres falar, eu estou ouvindo. E depois, apenas descanse, porque quando você silencia o mundo, o céu fala mais alto. Agora, escreva nos comentários a frase: fala, Senhor, que eu te escuto. Esse é o seu sim para o chamado que Deus quer revelar em sua vida. Não importa a sua idade, seu passado ou seu cansaço. E se ainda não deixou seu like neste vídeo, faça isso agora. Cada clique ajuda a ecoar essa mensagem para outros Samuéis escondidos pelo mundo, que ainda vão ouvir a voz de Jesus nas vigílias da noite. A noite não é a ausência de Deus, é onde Ele chama os que estão dispostos a ouvir. Agora vamos falar sobre Ruth e Boaz, quando a redenção começa no silêncio da noite. A história de Ruth é uma das mais belas narrativas de fidelidade, esperança e redenção. Uma mulher estrangeira, viúva, pobre, rejeitada e ainda assim escolhida. Após seguir sua sogra Noemi para uma terra desconhecida, Ruth passou a trabalhar recolhendo espigas nos campos. Mas foi à noite, num momento carregado de simbolismo e coragem,
que ela deu um passo que mudou sua história para sempre. Quando Boaz teve comido e bebido e o seu coração estava alegre, ele foi deitar-se ao pé de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Ruth 3:7. Esse gesto, à primeira vista estranho para nós, era um ato de humildade, de entrega e de pedido por redenção. Ruth se colocou aos pés de Boaz não como alguém atrevida, mas como alguém que confiava no direito do resgatador. E Boaz, símbolo profético de Jesus, não a rejeitou. Pelo contrário, ele a protegeu, a abençoou e deu início à sua redenção. Você percebe o que está acontecendo aqui? Ruth passou o dia servindo, mas foi à noite que o rumo de sua vida mudou, não com barulho, mas com intimidade, não com discursos, mas com um ato de fé. Essa história nos ensina que existem momentos espirituais que só acontecem quando nos rendemos em silêncio aos pés do nosso Redentor. E talvez seja isso que você precisa fazer hoje: parar de correr, parar de tentar resolver tudo com as próprias forças, parar de mendigar a aprovação dos homens e apenas se deitar aos pés de Jesus. Ele é o Boaz da tua alma. Ele é aquele que pode te redimir, te proteger, te honrar, te acolher. E ele não te rejeita quando você vem em quebrantamento. Ele não te afasta quando chega cansado ou com um passado complicado. À noite, no silêncio do quarto, você pode fazer como Ruth, não com palavras decoradas, mas com o coração entregue. Senhor, eis-me aqui. Eu descanso aos teus pés. Redime minha história. E algo extraordinário acontece quando você faz isso. Jesus se levanta em seu favor. Ele assume a causa, ele toma o bardo, ele sela um novo destino. Ruth foi honrada, casou-se com Boaz e tornou-se ancestral direta de Jesus Cristo. Tudo porque, numa noite, decidiu confiar. Agora escreva nos comentários a frase: me deito aos pés de Jesus, meu Redentor. Essa é a sua entrega silenciosa, seu ato espiritual de fé. Sua maneira de dizer: não posso mudar o meu passado, mas confio em quem pode redimir o meu futuro. E se ainda não deixou o like neste vídeo, faça isso agora. Cada clique ajuda a ecoar essa mensagem para outras Ruths espalhadas por aí, que só precisam saber: Jesus ainda honra quem descansa aos seus pés. A noite é o tempo perfeito para parar e confiar. Faça isso hoje e prepare-se para ver o Redentor mudar sua história. Agora, vamos falar sobre a revelação de Daniel, visões noturnas que decifram mistérios. Daniel era um homem de oração, um servo fiel, mesmo exilado em uma terra estranha, e é impressionante como, repetidamente, Deus escolheu as noites para mostrar-lhe os mais profundos mistérios celestiais. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel. Então, Daniel louvou o Deus dos céus. Essa revelação não era algo comum. Tratava-se do sonho do rei Nabucodonosor, que ninguém conseguia decifrar, um enigma ameaçador, capaz de decretar a morte de todos os sábios da Babilônia. Mas enquanto o rei se agitava, Daniel se ajoelhava. Enquanto o palácio buscava respostas em todos os lugares errados, Daniel buscava no único lugar certo, a presença de Deus. Quando todos os caminhos parecem bloqueados, o céu ainda tem uma porta aberta. E essa porta é revelada a quem ora, confia e espera. Daniel não apenas orou, ele esperou. Foi dormir com o coração tranquilo, mesmo sabendo que a sentença de morte estava decretada. E foi durante o sono, enquanto descansava no Senhor, que Deus o visitou. Talvez você esteja cercado de enigmas neste momento. Situações que você não entende, caminhos que parecem sem saída, pessoas esperando de você uma resposta que nem você tem. E Jesus te diz: descansa, ora, confia. Eu ainda revelo mistérios à noite. A nossa geração está acostumada a buscar respostas na ansiedade, nos ruídos, na correria, mas as revelações mais profundas não são gritadas. Elas são sussurradas, são entregues na intimidade, no escuro do quarto, no silêncio do coração que diz: Senhor,
fala comigo, mesmo que seja durante o sono. Daniel acordou com a revelação e no mesmo instante louvou. Ele entendeu que não havia recebido apenas uma resposta, mas um encontro com o Deus que tudo sabe e tudo vê. E esse mesmo Deus quer te visitar hoje. Sim, hoje. Não importa o tamanho da dúvida, não importa o mistério, o céu não está em silêncio para quem ora com fé. Agora, escreva nos comentários a frase: Senhor, revela teus mistérios ao meu coração. Essa é sua oração da noite, sua entrega humilde ao Deus que ainda fala em sonhos, visões e inspirações. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Com esse gesto, você ajuda outras pessoas a descobrirem que a noite não precisa ser de confusão, mas pode ser de revelação. Daniel dormiu entre ameaças e acordou com sabedoria. Você também pode. Converse com Jesus hoje. Ele tem respostas que vão além do que você pode imaginar. Agora, vamos falar sobre o clamor de Jó, quando a dor encontra o silêncio de Deus. Jó sabia o que era sofrer. Ele não perdeu apenas bens materiais, mas filhos, saúde, amigos, dignidade e o pior, perdeu o silêncio de Deus. Quando digo, meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha dor, então tu me espantas com sonhos e me aterrorizas com visões. Jó 7, 13 e 14. Essas palavras revelam um coração que esperava encontrar descanso à noite, mas só encontrava mais angústia. Jó não queria explicações, ele queria alívio, mas parecia que nem mesmo no travesseiro havia paz. E talvez você se identifique com isso. Quantas vezes você se deita esperando que o sono apague as dores, mas tudo o que acontece é que elas ganham eco no silêncio. É nessa hora que muitos perguntam: onde está Deus? Mas o que poucos entendem é que o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Enquanto Jó chorava por respostas, Deus estava revelando ao universo inteiro o poder de uma fé que resiste até a noite mais longa. O que você sente hoje talvez seja parecido, uma luta que não cessa, uma pergunta sem resposta, um sofrimento que parece incompreendido. Mas o livro de Jó nos mostra algo profundo. Mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Enquanto Jó clamava, o céu estava escrevendo uma história de redenção. E no fim, Deus falou. E quando Ele falou, não foi com acusações, mas com revelações. Ele mostrou a Jó sua grandeza, sua sabedoria, seu cuidado e mais. Restaurou tudo, deu o dobro, curou a alma e reconstruiu a vida. Jó reconheceu: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a jornada da dor que encontra o alívio, não por fugir dela, mas por atravessá-la com fé. Hoje, talvez sua oração não seja para entender, mas apenas para resistir. E Jesus te diz: aguenta mais um pouco. Eu estou aqui, e quando essa noite passar, você vai me ver com novos olhos. Se sua alma está gritando no escuro, fale com Ele. Mesmo que pareça que Ele não responda, Ele está ouvindo. Ele está registrando, está preparando o momento em que o silêncio se tornará a resposta. Agora, escreva nos comentários a frase: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti, Senhor. Esse é o seu grito de fé, é o eco da alma que escolhe crer mesmo quando tudo parece escuro. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Com esse gesto, você ajuda outras pessoas feridas como Jó a saberem que a noite pode ser longa, mas a resposta virá. Converse com Jesus antes de dormir. Nem sempre ele responde de imediato, mas sempre ouve e nunca se esquece. Agora, vamos falar sobre o anjo que apareceu a José. Direção divina enquanto dormimos. José, o noivo de Maria, era um homem justo. E justo por isso sua alma foi profundamente abalada quando descobriu que Maria estava grávida, e ele sabia que não era o pai.
Um conflito tomou seu coração. Expô-la, abandoná-la, manter o silêncio. Ele pensou, ponderou e decidiu deixá-la secretamente. Mas antes que a decisão se tornasse ação, Deus falou. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. E talvez hoje você esteja vivendo algo parecido, um dilema, uma decisão que precisa tomar, um coração dividido entre razão e emoção. Você pensa, ora, conversa com pessoas, mas ainda não sente clareza. E Jesus te diz: descansa. Deixa eu te guiar enquanto você dorme. José acordou diferente. A paz havia substituído a confusão. A certeza havia tomado o lugar da dúvida. E ele obedeceu, mesmo que a direção de Deus fosse desafiadora. Isso mostra que a noite pode ser o momento mais estratégico para receber direção do céu. Porque é quando a mente descansa que o espírito fica mais sensível. É quando a lógica se aquieta que o espírito fala com mais nitidez. A fé de José não começou com uma pregação, começou com um sonho, começou com uma conversa do céu durante o sono. E a partir desse momento, ele se tornou parte do maior plano de redenção da história da humanidade. Tudo isso porque Deus falou com ele numa noite. Agora, escreva nos comentários a frase: Senhor, me guia até quando eu durmo. Essa é sua entrega, sua confiança plena de que Jesus cuida até do que você não vê. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode estar sendo o canal para que outros Josés por aí saibam que as noites também são caminhos para a direção divina. Converse com Jesus antes de dormir e durma com o coração entregue. Quem confia no céu nunca fica perdido. Agora, vamos falar sobre a meia-noite das virgens. Preparação espiritual no silêncio da noite. Jesus contou uma parábola poderosa sobre o reino dos céus. Uma história simples, mas carregada de alerta, esperança e profundidade. Ela começa com espera. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mateus 25:1. 5 eram prudentes, 5 insensatas. Todas estavam à espera, todas tinham lâmpadas, todas dormiram, mas houve um momento crucial. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Mateus 25:6. Foi à meia-noite, no auge da escuridão, no momento mais inesperado. E é exatamente aqui que a parábola toca profundamente o nosso tema. A noite não é só tempo de descanso, é tempo de preparação. As prudentes tinham azeite de reserva, as insensatas não. Quando a hora chegou, não havia mais tempo para buscar. A oportunidade passou, a porta se fechou. Quantas vezes nos distraímos? Quantas vezes achamos que temos tempo suficiente para buscar Jesus? Depois, amanhã, quando tudo estiver mais calmo. Mas Jesus deixa claro: o chamado virá à meia-noite, quando ninguém espera. Esta parábola é um lembrete urgente. A preparação não começa quando ouvimos o grito. Começa no silêncio, na escuridão, na rotina, nas noites em que você escolhe acender sua lâmpada, mesmo cansado, mesmo sem sentir, mesmo no escuro. Você tem azeite de reserva? Você tem buscado a presença de Jesus mesmo quando ninguém está vendo? Conversar com Ele antes de dormir não é só um hábito bonito, é uma disciplina espiritual. É você dizendo: Senhor, eu quero estar pronto, pronto para o dia da resposta, pronto para o toque do Espírito, pronto para o encontro final. Não espere o grito da meia-noite para buscar o azeite. Busque hoje, busque agora, busque no escuro, porque quando o noivo vier,
só ficarão de pé os que estiverem preparados, e os que vigiam durante a noite verão a glória ao amanhecer. Agora, escreva nos comentários a frase: Senhor, enche minha lâmpada com teu azeite. Essa é sua oração silenciosa, mas poderosa. É você dizendo: eu não quero ser pego despreparado. E se ainda não deixou o like, faça isso agora. Você estará ajudando outros a acordarem espiritualmente antes que a porta se feche. O tempo é agora. A noite é propícia e Jesus ainda está chamando. Agora, vamos falar sobre a escada de Jesus para os céus. O segredo revelado na quietude da noite. Em uma conversa aparentemente casual, travada também no silêncio e recato, Jesus fez uma revelação misteriosa e poderosa que nos conecta diretamente com o nosso tema. Ele estava falando com Natanael, um homem sincero, e após tocar seu coração com palavras que só o Messias poderia dizer, Jesus declarou algo surpreendente. Na verdade, verdadeiramente vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Você percebe a profundidade dessa frase? Jesus está fazendo referência direta ao sonho de Jacó, onde ele viu uma escada entre céu e terra. Mas aqui, Jesus não aponta para uma escada qualquer. Ele diz que ele mesmo é a escada, o elo entre o céu e a terra, o caminho, a ponte, o acesso. E por que isso importa tanto quando falamos sobre a noite? Porque é na quietude do fim do dia, quando os olhos humanos já não enxergam saída, que o Espírito Santo deseja te mostrar a escada invisível e dizer: ela está diante de ti. Jesus é o caminho direto à presença do Pai. Não precisa subir degraus religiosos, não precisa de méritos, não precisa provar nada. Basta crer, basta buscá-lo, basta chamá-lo. A promessa é que o céu está aberto, mesmo de madrugada, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo no quarto onde só há você, o travesseiro e um coração cansado. E ali, naquele espaço íntimo onde ninguém mais entra, os anjos ainda sobem e descem. O céu ainda responde. Jesus ainda está ali como escada viva para a sua redenção. Quando Jesus disse isso a Natanael, ele estava revelando um mistério profundo. A comunhão com Deus não seria mais limitada ao templo, ao altar físico, aos rituais. Agora, o acesso seria por ele, em qualquer lugar, a qualquer hora, inclusive nas madrugadas silenciosas. Você pode ter acesso ao céu hoje. Basta fechar os olhos e dizer: Jesus, me leva mais perto, me mostra a escada, me guia para o alto. E ele faz. Ele sempre faz. Agora, escreva nos comentários a frase: Jesus é minha escada para o céu. Essa é a sua declaração de fé. Sua certeza de que, mesmo em noites escuras, o acesso à glória está aberto. E se ainda não deixou o like neste vídeo, agora é o momento. Cada interação é uma luz que acende a escada para a outra alma. Jesus ainda conecta o céu à sua vida, e ele faz isso todas as noites. Agora vamos falar sobre a fuga de Moisés, quando Deus encontra o exilado nas sombras do deserto. Moisés era príncipe, mas após matar um egípcio em defesa de um hebreu, foi forçado a fugir. Saiu do palácio e foi parar no deserto de Midian, longe do luxo, longe da autoridade, longe de tudo o que um dia conheceu. E foi ali, no anonimato, na poeira, na escuridão silenciosa da rejeição, que sua jornada real com Deus começou. Durante anos, Moisés viveu como pastor. A Bíblia não detalha suas noites, mas podemos imaginar o céu estrelado do deserto, o vento frio da solidão, as perguntas que só a alma ferida sabe fazer e o silêncio de Deus preparando um novo começo. Até que certo dia, o céu falou do meio de uma sarça ardente, e o Moisés ouviu seu nome: Moisés, Moisés. Êxodo 3:4.
A partir desse momento tudo mudou. Mas veja, a sarça não era o início da transformação. O início foi o deserto, as noites solitárias, o silêncio onde Deus molda os escolhidos. Talvez você também esteja vivendo esse exílio invisível. Talvez esteja longe de tudo o que um dia sonhou, carregando erros do passado, decisões impulsivas, traumas que parecem te banir do seu propósito. Mas hoje, Jesus quer que você saiba: o deserto não é castigo, é o útero do seu chamado. Deus não encontra Moisés no Egito. Ele encontra Moisés no anonimato, no silêncio, no lugar onde ninguém mais o reconhece. Mas o céu ainda o chama pelo nome. As noites no deserto não são vazias, são salas de aula, momentos em que Deus trabalha no invisível, na dor que ninguém vê, na oração sussurrada antes de dormir, na saudade do que nunca foi vivido. E quando chegar o momento certo, a sarça acenderá e você ouvirá: Moisés, Moisés. Não apenas o chamado, mas a confirmação de que você nunca deixou de ser visto, nunca deixou de ser chamado. Moisés achava que sua história havia terminado, mas ali, entre pedras e areia, Deus estava escrevendo o capítulo mais glorioso. Agora, escreva nos comentários a frase: Jesus me encontra até no deserto. Essa é a sua fé em ação. É você reconhecendo que até os momentos mais escuros podem ser o início de uma missão divina. E se ainda não deixou o like neste vídeo, agora é o momento. Cada interação é uma luz que acende a escada para outra alma. Jesus ainda conecta o céu à sua vida e ele faz isso todas as noites. Agora, vamos falar sobre a oração de Jesus no monte, quando a intimidade acontece enquanto todos dormem. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava. Enquanto a cidade repousava sobre o véu da noite, ele subia ao monte em busca da presença do Pai. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Essa não foi uma exceção, foi um padrão. Ele buscava comunhão quando ninguém via, enquanto tudo ao redor estava quieto. Quando o mundo dormia, ele se conectava com o céu. E isso nos ensina algo profundamente transformador. A verdadeira força espiritual nasce na intimidade escondida, não na exposição pública. Muitos querem milagres, poder, autoridade espiritual, mas poucos estão dispostos a buscar no escuro. Poucos sobem o monte quando os outros preferem o travesseiro. Jesus, mesmo sendo Deus, precisava orar. Se ele, que era perfeito, se retirava à noite para conversar com o Pai, quanto mais eu e você precisamos disso? Você sente que sua fé está fraca? Sente que a alma anda sobrecarregada? Talvez o que esteja faltando não seja mais conhecimento, mas mais comunhão. As madrugadas de Jesus com o Pai fortaleciam seu espírito para enfrentar o dia. Elas o preparavam para curar, ensinar, resistir, perdoar, porque era ali, longe dos olhares humanos, que o céu derramava direção. Você também pode subir o monte hoje, talvez não fisicamente, mas espiritualmente. No seu quarto, no silêncio da sua casa, no canto da cama, uma oração sussurrada, um louvor suave, um coração quebrantado. Não importa se você não souber o que dizer. Apenas diga: Pai, eu vim te encontrar, mesmo na noite, mesmo cansado. Eu vim, e o céu se abrirá. Não existe oração ignorada. Não existe noite onde Jesus não esteja pronto para te encontrar. Se você aprender a buscar como Jesus buscava, vai começar a viver como Jesus vivia, com paz, propósito, poder e presença. Agora, escreva nos comentários a frase: Jesus, eu quero subir o monte contigo. Esse é o seu clamor, sua decisão de não ser apenas mais um que dorme espiritualmente enquanto o céu clama por intimidade.
E se ainda não deixou o like neste vídeo, faça isso agora. Seu gesto pode despertar outros corações que ainda não entenderam o valor de buscar enquanto ainda é noite. Jesus te espera lá no alto. Vai com Ele. Chegamos ao final dessa jornada espiritual pela noite e pelas experiências transformadoras que ela pode nos proporcionar. Hoje, aprendemos que a noite não é apenas um momento de descanso físico, mas uma oportunidade única para nos conectarmos com Deus, para buscarmos direção, consolo e até milagres no silêncio e na intimidade de nosso coração. Lembre-se, Jesus é a escada que nos leva até a presença do Pai. Não importa onde você esteja, seja no deserto, em meio ao silêncio ou em uma noite de angústia, Ele está pronto para se revelar a você. A noite não é o fim da jornada, mas o começo de novas revelações, novos encontros e novos propósitos. Agora, antes de terminar, quero te convidar a fazer um compromisso. Peço que você se lembre, sempre que for dormir, de fazer como os grandes homens e mulheres de Deus que aprenderam a buscar a sua presença no silêncio da noite. Como Davi, como Moisés, como Jesus e como tantos outros, busque ao Senhor antes de fechar os olhos, porque, como aprendemos, a noite é um tempo de preparação espiritual e um espaço onde Deus se encontra com aqueles que estão dispostos a ouvir sua voz. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ao se inscrever, você não só recebe mais mensagens como essa, mas também ajuda a espalhar a palavra de Deus para outros que, assim como você, buscam descanso e renovação na presença de Cristo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais corações sejam tocados. Agora, escreva nos comentários: eu busco sua presença, Senhor. Este é o seu ato de fé, de compromisso com a presença de Deus e de disposição para ouvir sua voz nas noites que estão por vir. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembre-se, Jesus te encontra em qualquer lugar e a qualquer hora. A noite pode ser o tempo mais precioso para se aproximar dele, para ouvir suas respostas e sentir sua paz. Que você tenha uma noite abençoada, cheia de descanso no Senhor e que Ele te guie em cada passo do seu caminho. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com você.